episódio do Observatório de Cinema com o filme Shoah do Claude Lanzmann. Este filme era uma espécie de protagonista da secção no itinerário dos 70 anos de imagens do Holocausto. Foi um filme a partir do qual nós construímos essa secção e, portanto, não podemos exibir em outubro, porque o filme também tem uma duração bastante grande, de cerca de 9 horas, mas teríamos que o exibir de qualquer forma, era forçoso porque toda essa secção foi construída a partir desse filme e a partir de um outro filme, por isso é que está no título da secção, que nós não exibimos, O Noite e o Voeiro. Ele não foi exibido aqui, mas é como se fosse, portanto, isso teve uma influência na construção desse ciclo. Na sessão de hoje temos o prazer de ter connosco o José Marmoleira, que diz que não é crítico de cinema, mas é crítico de arte contemporânea, portanto, também pode ser, e que por estes dias anda a estudar o discurso da Hannah Arendt, nós encontramos aqui uma relação e como queríamos ter connosco, desafiámos-o a falar sobre o filme. Ele vai fazer uma pequena introdução de 5 10 minutos no início e depois, hoje vamos fazer esta primeira parte vai ser um bocado mais curta que as outras, vai ter cerca de 2 horas, para que depois, se vocês estiverem interessados, possamos fazer um debate no final. Boa noite. Gostava primeiro de agradecer o convite interessado pelo Vitor Ribeiro, pela Casa das Artes. E vou fazer uma apresentação muito sumária do filme. Depois do visionamento, gostaria de debater com vocês algumas ideias que o filme desperta. E vou então fazer um resumo, uma síntese muito sobretudo informativa em relação ao Shoah. Foi um filme que chegou às salas, se não estou em erro, em 1985, portanto, a falar meados dos anos 80. Dura 9 horas, portanto, é um filme que exige ao espectador uma disponibilidade de tempo que vai ser honrada. Demorou, pensou, à volta de 11 anos a ser realizado. E é um filme que põe o espectador dentro de um acontecimento. Um acontecimento que marcou definitivamente o século XX e continua a assombrar os nossos tempos, e que provocou um conjunto de reflexões filosóficas, reflexões também no campo das artes e reflexões, obviamente, no campo das ciências políticas. Este acontecimento será amanhã o Holocausto, e quando eu digo que coloca o espectador dentro deste acontecimento, coloca-o a partir de um conjunto de condições. Não há neste filme, quem conhece o Shoah e conhece o Claude Lanzmann, não há neste filme imagem de arquivo. No entanto, há imagens neste filme. Nós não vamos encontrar aqui imagens dos Newsreels, não vamos encontrar aqui imagens de arquivo, não vamos encontrar aqui as imagens que alguns cineastas de Hollywood ou Serviço de Arte Americano de Filme fizeram e publicitaram. Vamos encontrar aqui sobretudo palavras. Portanto, vamos encontrar aqui um filme centrado na oralidade, no relato. No entanto, sendo um filme de palavras, é também um filme de imagens, desculpem a repetição. Imagens de lugares, uma topografia. Há palavras e uma topografia neste longo e intenso filme. É também, da minha perspectiva, um filme que pede ao espectador uma espécie de contrição, se quiser, uma contrição sóbria, uma espécie de contrição perante o que está a ser contado, o que está a ser narrado, o que está a ser mostrado. Eu referi palavras, por um lado, e referi imagens de lugares. É de facto o que nós vamos ver em Shoah, um filme que
coloca também questões que ultrapassam, a meu ver, a questão da representação do Holocausto, coloca relações intrínsecas ao ensino documental, mas que são intrínsecas também ao modo como podemos olhar para um filme destes, que tipo de faculdades é que nós podemos evocar para nos relacionarmos com este filme. Eu referi a um filme sem imagens de arquivo, no entanto é um filme cheio de imagens, e mesmo quando essas imagens não aparecem no filme, eu, depois do debate, vou tentar explicar o que quero dizer com isto. E ao mesmo tempo, é um filme que é indissociável da biografia política e intelectual de Claude Lanzmann. Depois também de ver estas 2 horas, eu espero poder comentar isto que eu estou a dizer, ou seja, porque é que este filme faz parte também da biografia política e intelectual de Claude Lanzmann, e vale a pena contextualizá-lo nessa biografia e nessa filmografia também. O que eu gostaria de concluir, trazendo um pouco para esta apresentação a figura de Hannah Arendt, de forma muito breve. Ela, nas origens do totalitarismo, ela fala de uma faculdade para perceber, ou para perceber politicamente o que tinha acontecido. E ela fala de uma faculdade que se chama Imaginação Amedrontada, isto é a tradução portuguesa, para perceber politicamente este acontecimento. Ela faz, então, não sei se viu o Shoah, não faz bem referência ao Shoah, não viu quando lançou este livro, mas eu creio que é possível articular este conceito com este filme e também espero poder depois explicar isso depois do visionamento. No entanto, ela tinha uma visão crítica em termos políticos do relato. Não havia no relato, no mero relato, algo que permitisse compreender politicamente o que é que tinha sido o Holocausto. Eu creio que é possível, a partir deste filme, pensar o Holocausto como espectador, e é possível relacionar este filme com essa ideia de uma imaginação amedrontada, uma imaginação que é do espectador. Portanto, não é das vítimas, não é dos algozes, não é dos cúmplices, é do espectador. E também espero, no final do visionamento, explicar porque é que este filme é tão importante para nos ajudar a dar sentido aos acontecimentos recentes dos últimos anos, e importante também para perceber, a partir das imagens, e algumas vão aparecer aqui, a perceber porque é que este filme dialoga de uma maneira até inesperada com alguns conceitos que a Hannah Arendt desenvolve. O que é que eu tenho mais para dizer? Uma coisa que eu acho importante é um pequeno comentário. Sendo um filme de 9 horas, é um filme que se vê muito facilmente, não é um termo correto, mas é um filme que nós não conseguimos deixar de ver. Quem começa a ver, penso que não consegue deixar de ver, não consegue colocar de lado. É um filme que nos impele a ver até o fim e eventualmente a rever. E aí, Claude Lanzmann, na minha opinião, magistral a maneira como Monte faz a montagem do filme e relaciona as imagens, não só as imagens dos depoimentos, daqueles que falam, mas também as imagens dos lugares. Essa topografia de que eu falei. Vou ficar por aqui, o Lanzmann inicia o vídeo. A primeira é de que não é possível recriar o Holocausto, não é possível representá-lo, fazer uma representação mimética do Holocausto. Aquele sobrevivente judeu logo no início diz algo parecido, portanto, até ele não consegue recriar o que viveu, o que aconteceu. Depois há um plano em que já com outros protagonistas, em que ele faz um plano sobre a filha de um dos sobreviventes, e a filha de um dos sobreviventes faz referência à necessidade de saber o que tinha acontecido no passado do pai, portanto, a ideia de transmissão,
a ideia de pensar o Shoah como este documentário como testemunho, e a ideia de transmissão entre gerações parece-me que está ali presente. E há uma terceira que me está a falhar agora, portanto, a ideia de testemunho, a ideia de que não é possível recriar o Shoah, ainda que eu voltarei a isto. Há alguns aspectos do Shoah que eu gostava de, não sei se vale a pena revelar ou não, mas pronto, três elementos. Portanto, a ideia da transmissão, a ideia de que não é possível recriar, ou que não é possível, ou que não é legítimo, ou que não é aceitável recriar o Shoah com imagens dos assassinatos, do extermínio em massa, portanto, que isso não é possível. E há outra que me está a escapar, já estou um pouco cansado, deixem-me tirar aqui uma calma, que eu achei bastante revelador, desculpem, mas que, deixem-me ver, exato. Há outra questão que está presente para nós como espectadores ao longo das 9 horas, portanto aqui vamos ver, não vimos ainda a primeira parte, acho que não foi toda vista hoje, mas há também um sobrevivente que diz que eu sobrevivi e vivi, portanto estou vivo. Mas a ideia que nós vamos ficar é que aqueles homens estão, de alguma forma, também mortos por dentro. Portanto, há a ideia de que algo neles morreu, não é? E, no entanto, e há aqui um paradoxo, ao mesmo tempo eu também reparei nisto à medida que fui revendo o filme, o Lawrence também não deixa de registar, de tornar permanente cada um destes sobreviventes, não é? Acho que o filme, de alguma maneira, registra, preserva cada um destes intervenientes com a sua voz, com a sua maneira de descrever os acontecimentos, com os seus olhares, com a posição dos seus corpos, com a maneira como falam, a maneira como recordam, como lembram. Eu acho isso... Até um lado quase heroico deles. Sim. Mas ao mesmo tempo essa questão. Por exemplo, lá no livro As Origens do Totalitarismo, interroga-se se de facto estes homens estão vivos ou não, ou de que forma é que estão vivos. E esta questão, quando nós olhamos para... Quando lemos as suas palavras, quando ouvimos o que estão a dizer, sobretudo há uma palavra que vai aparecendo com frequência: isto é impossível, isto é inacreditável. É uma palavra que vai se repetindo ao longo, aliás, do Shoah. Portanto, eu queria também destacar, por um lado, essa questão de transmissão. O Shoah é um filme sobre o extermínio pelos nazis do povo judeu. Portanto, não vão encontrar no Shoah muitas referências ao extermínio do povo romani, não vão encontrar referências aos extermínios homossexuais, porque não é essa é uma das críticas que é feita ao Landman. Ele exclui essa narrativa do seu filme, mas é uma filme dirigido a qualquer espectador na sua condição mais universal. Ao longo, ainda que a questão portanto, do povo judaico, do povo judeu e do extermínio que é o objeto esteja sempre presente. Aliás, rapidamente ele introduz a questão do antissemitismo, quando começa a interpelar os camponeses polacos. A questão do antissemitismo está sempre muito presente, mas eu como espectador, aquilo que, digamos, como o filme mais me impressiona e mais me toca é, de facto, não é só a questão do extermínio do povo judeu, é o próprio fenómeno do Holocausto. E mais à frente, depois, noutros episódios, há várias outras questões que vão ser levantadas, sobretudo pelas imagens. Por exemplo, a contribuição da técnica, desenvolvimento técnico para o Holocausto, que aliás está implícito logo nas primeiras imagens que nós vimos dos comboios. O Holocausto, a escala do tratamento não teria sido esta sem os caminhos de ferro. E nós vamos ver mais à frente imagens onde há essas alusões ao desenvolvimento da técnica e da tecnologia, como também sendo um aspecto indissociável da escala deste acontecimento, que é sempre um acontecimento considerado, mesmo no Lanzmann, pelo lado de todos os protagonistas, pelos eventos, como impossível e inédito. Era algo que nunca ninguém tinha visto antes.
Portanto, que nunca ninguém tinha imaginado sequer. Portanto, isto está sempre presente ao longo do filme. No entanto, eu não sei se vale a pena levantar o véu sobre a forma como ele fez algumas cenas. E quando ele fala, quando o primeiro sobrevivente, logo no início, uma imagem muito bucólica, diz que não é possível recriar o que aconteceu, que ele próprio não consegue recriar. A verdade é que há 3 momentos no Shoah que são encenações. Como é que eu vou explicar isto? Tanto a cena do barco como a cena do comboio, que vemos aqui no maquinista, são cenas que o Shoah ensinou com a colaboração e através de pagamento. Portanto, o maquinista, a cena do barco mesmo também, e pelo que eu sei, há uma cena mais à frente, muito dramática, onde isso também acontece, em que ele encena portanto, situações. No entanto, ele nunca, digamos, o momento do extermínio, o momento do gazimento das pessoas, isso nunca é de facto muito mostrado. Portanto, o lado mais traumático nunca é nos dado a ver, e só nos é dado a ver como pela nossa imaginação, seja pela relação que nós conseguimos estabelecer entre as palavras e as imagens. Ou seja, o Shoah parte do princípio que nós conseguimos ver através das palavras, ou seja, das frases que elas formam, dos sentidos que elas têm, e nós conseguimos imaginar, portanto, não estamos a ver isto, estamos a ver ao mesmo tempo. Outro aspecto que eu me dei conta é, de facto, a importância que ele dá ainda a uma ideia do cinema como quase áptica, se quiseres. Não é só visual, ele está, pelo menos neste episódio, no segundo também, é como se tentasse transportar para o interior dos campos. Portanto, com os movimentos das câmaras, com os tracking shots, parece que estamos a entrar nos campos de concentração. Isso vai se repetindo com frequência. Mas nós sabemos que não estamos, portanto, como é óbvio, isso é uma ilusão óbvia, que no entanto aqui numa sala de cinema tem muito mais física, se quiserem, do que ver o documentário em casa. No entanto, para mim, quando eu penso no Shoah e nas memórias que eu tenho, o que fica muito ainda não são necessariamente os rostos de facto também, mas são sobretudo as palavras e aquilo que elas permitem imaginar. Portanto, e aí eu chamo a atenção também para os diferentes discursos. Este último que nós terminámos, este era praticamente um discurso feito de metáforas, há outros que são muito mais concretos, mais crus, e depois ainda há um outro aspecto muito comentado, que é a forma como o Clonston terá, não diria manipulado, mas terá de alguma forma, manipulado não será a palavra certa, mas a maneira como ele tentava fazer as pessoas falar, para alguns comentadores, colocou questões éticas. Não é? E isso é uma pergunta que fica, até que ponto é que há um limite, ou será que os fins justificam os meios? Não é? No entanto, a necessidade de colocar as pessoas a falar terá conduzido a Lanzmann a este tipo de mitologia, de método. Não sei se será aceitável ou não. Ele vai fazer isso de uma forma muito mais aguda e intensa, o que mais à frente, quando vai conseguir entrevistar um ex-SS com uma câmara escondida. Se tiver de ludibriar esse ex-SS para conseguir fazer com que ele ofereça um depoimento fundamental no contexto do Shoah. E aqui o que eu queria sublinhar é a ambiguidade do cinema, que está sempre muito presente ao longo do filme. Não é? Até que ponto é que nós temos que mentir para ter a verdade, ou até que ponto é que temos que obrigar, neste caso, o nosso interlocutor a um limite que é ou não. E só uma questão aí, se ele recolheu esse depoimento sem o consentimento, até porque a câmara estava escondida, como é que depois é possível a divulgação? O autor depois permitiu? Eu penso que ele não se colocou muito. Ele sabia perfeitamente que ia ser. Ou seja, que o Orville tinha vontade de ser revelado. Portanto, ele não colocou qualquer tipo de queria. Era que aquele ex-criminoso nazi, quer dizer, SS, descrevesse um funcionamento, acho que é de Sobibor, já não sei, Treblinka. E a questão é. Ele
ele queria chegar a um tipo de verdade, ele achava, como ele acha, pela opinião, que chegou a encarnar melhor, mais a verdade com o estudo científico, ou sociológico, tinha essa opinião, e achava que neste caso os fins justificavam os meios. Ele vai conseguir fazer com que o ex-SS, através do ele consegue mergulhar o ex-SS contra apresenta-se como sendo, eu não me recordo muito bem, mas não é como realizador, não é como comentarista, e vai conseguir fazer com que o ex-SS tenha uma coisa que depois faz raccord mais à frente com as imagens do Val do Ruhr, e há essa, digamos, interpretação, essa associação à questão da técnica e tecnologia, que é quando, e aí nós regressamos aí podemos fazer uma ligação aos estudos do Holocausto e digamos, à contribuição do desenvolvimento técnico e tecnológico, e ele diz que portanto, Sobibor ou Chalmers seria uma espécie de laboratório, Treblinka uma linha de montagem, algo do género, e então Auschwitz uma fábrica. E hoje a SS diz de uma forma muito prosaica, obviamente não sabe que está a ser filmado para aqueles fins. E essa questão, portanto, o facto é que o Lozner é uma pessoa muito assertiva, muito agressiva também. Reparem como ele pressiona por 2 vezes a tradutora. Há mais um apontamento, que é um apontamento retrospectivo, ou seja, que é feito muito depois. No início, há uma referência a uma floresta em Israel. Há de facto ali 2 minutos ou mais, ele está a falar com os sobreviventes e aquela imagem, de facto não é uma floresta muito velha, é uma floresta em Israel. E eu fiz algum trabalho de casa e perguntaram, quem se perguntaram antes, já alguns anos depois destas filmagens, se ele sabia que a uma distância, não sei quantos quilómetros, daquela floresta, estava uma aldeia palestiniana que tinha acontecido há pouco tempo, completamente, não diria destruída, mas tinha sido desocupada à força, portanto, por soldados israelitas. Há uma questão, se ele sabia, quando fez aquela filmagem, ele sabia que havia uma aldeia palestiniana cujos habitantes tinham sido desalojados por soldados israelitas. Nós estávamos já, a questão palestina já se colocava, como sabem, nos anos 80. Outro aspecto que eu me pergunto, eu não sei se o Lozner fez isto por acaso ou não, se tinha a ver com as circunstâncias de contingência, não sei o que depois serás, Vítor, visto ou vocês, vai quando se separaram nas filmagens da Polónia, há sempre, em segundo plano, não há sempre, mas há algumas vezes, pessoas que passam, crianças a jogar a bola, ou outra não. Isto é mais à frente vai acontecer. Eu pergunto-me sempre se isto surgiu porque ele estava a filmar e criou, se ele, na montagem, escolheu estas imagens, escolheu filmar assim, desta forma, e depois na montagem, se a seleção destas imagens obteceu apenas o objetivo de filmar os intervenientes, se também ele teve necessidade de mostrar algo que estaria fora de campo, ou que estaria quase fora de campo. E aí eu acho que ele faz uma coisa muito, muito interessante. Ele não desiste de mostrar não só os lugares, mas o mundo. Ou seja, ele faz questão de fazer isso. E deixa ao espectador a capacidade ou não de projetar naquele lugar as imagens que as palavras, de alguma forma, deixam imaginar. Acho que essa relação entre os lugares e as palavras é fundamental no cinema, de facto. E reparem que eu não acho que seja um filme. Não é um filme monótono. Não é um filme com uma montagem bastante dinâmica, independentemente de termos planos fixos. Planos fixos, lentos, mas. E outra coisa muito interessante é a forma como ele muda de plano para uma imagem de um lugar e as palavras continuam. Ou seja, isto é um filme, não é possível ser feito só com as palavras ou só com os lugares. Não? Está uma articulação importante. Deixa-me só fazer-te aqui uma pergunta. Eu acho que esse segredo que nós estávamos a falar disso, da forma como ele funciona, como nunca se torna monótono, provavelmente tem o segredo da locomotiva, não é? Que está sempre presente, o
tem esse efeito simbólico, e mesmo quando não há locomotivas, há outros automóveis na cidade, há sempre essa ideia de transporte que parece tão funcionar como esses tais racós, não é? Outras cenas que dão ao ritmo. Uma coisa que ele disse para lá de dizer que era impossível recriar o Holocausto, e ele, de uma forma muito pragmática, disse: isto estamos em 85, portanto 40 anos depois, os sobreviventes, tanto os sobreviventes como os carrascos, estavam já em idade avançada. Ele pretendia com isto fazer uma espécie de testamento, por isso usou a oralidade, e por isso é que ele está sempre a pedir muitos pormenores. Ele pede: mas a rampa era aqui, mas não sei o quê. E o que eu acho é que ele pode com isto ter contribuído para... há uma ideia de processo administrativo quando se vê isto, não é? Que eles eram muito eficazes, que isto fazia tudo uma espécie de uma burocracia bem oleada, e eu acho que ele, com esta forma de colocar as questões, também contribuiu para isso. O que é que tu achas? Para essa ideia de que o Holocausto e a ideia da solução final foi um procedimento administrativo, foi uma concretizando talvez aquela ideia da Hannah Arendt, a tal banalidade do mal. Sim, ele tinha uma ideia muito negativa da Hannah Arendt, o Lanzmann. Tinha, porque ele não partilhava, ele não concordava nada com a leitura que ela tinha feito do caso Eichmann, nem da própria figura do Eichmann. Portanto, não há, o Lanzmann tinha uma opinião muito negativa. Sobre a questão da solução final, todo este que fez o processo administrativo, eu penso que estando presente, aquilo que me chamou mais a atenção agora e isto também tem a ver com as leituras que eu tenho feito agora, é de facto um ponto onde eles se tocam no estudo que ela faz do antissemitismo. Ela faz muita referência aos pogroms na Rússia, na Polónia, e esse antissemitismo tem ficado com uma espécie de lastro, não é? No leste. E eu acho que o Lanzmann, essa também é a tese dele. Aqui sobretudo nos primeiros 40 minutos. Em relação à questão da banalidade do mal, a questão desse conceito que a Hannah desenvolve e que também está presente de alguma forma nas origens do totalitarismo, o que acontece é que, no caso da Hannah, o que ela discute é sempre questão política. E ela faz um estudo que vai repensar ou propor um conjunto de origens, não tanto de causas, mas origens. O Lanzmann não parece estar tão preocupado em pensar as origens ou as causas, se quiseres, ou o próprio fenómeno político. O que ele quer descrever foi o processo de matança, de chacina, e onde ele aqui faz, de facto, e depois vai abordar a questão do antissemitismo, mas aqui ela está muito presente. E já agora, portanto, ele deve saber que o primeiro projeto era só falar com os sobreviventes, e na altura percebe que não basta isso e tem que ir aos lugares. Portanto, vai à Polónia, sobretudo. Penso que os países do leste é aquele onde ele está, não chega a ele, obviamente não chega a ele dos países, ainda vimos portanto, ainda na plena Guerra Fria. Mas aí onde se toca. A questão do antissemitismo é abordada ali, ainda que de uma forma que também podemos perguntar se não será eticamente provável. Ele é bastante engenhoso, portanto, e consegue pôr-nos compromissos a falar de uma forma quase descontraída, quase ingênua, e o objetivo que ele tem, de facto, ele mais à frente vai fazer, não sei se é no segundo episódio, isso ainda se vai tornar mais evidente. Portanto, esse antissemitismo ele quer mostrá-lo no filme. Portanto, quer mostrar, mas não, por exemplo, ele não vai muito estudar o que se passou na Alemanha. Vai reconhecer, obviamente, que havia antissemitismo, não vai ver a Polónia, não vai centrar esta investigação. E já agora, no início deste episódio, há ali um momento, não sei se repararam, onde essa ideia do testemunho, ou essa ideia da memória, e também aí está presente com a Hannah Arendt, que é a noção de que é fundamental recordar, é fundamental rememorar, e a ideia de que
cultura que foi destruída, completamente eliminada. E aqui estamos a falar não estamos a falar só de pessoas, estamos também a falar de hábitos, a imagem que nós temos do centro daquela cidade, não recordo o nome, e é fácil, penso eu, imaginar aquelas ruas, aquelas casas com os seus habitantes, com o comércio, e esse também é um dos momentos mais, não sei se posso dizer a palavra bonita, mas os mais intensos de todo o Shoah. O Lanzmann e as palavras conseguem-nos imaginar como era aquele bairro, como era aquela cidade. Portanto, ainda estão lá os sítios, estão lá as casas, e mais à frente ele vai retomar essa questão. Portanto, a questão da destruição de uma cultura está presente no Shoah e está presente em alguns dos livros da Hannah Arendt também. Essa cultura é a cultura judaica. Portanto, isso está... No entanto, aqui, e isto também estava a falar de dividir os pontos de vista, a Hannah Arendt era uma pensadora de origem judia, que era sobretudo urbana, não é? De uma certa burguesia. E aqui nós encontramos, sobretudo na zona da Polónia, os judeus que viviam na Polónia, os judeus pobres, a maioria. Pobres e muito mal recebidos na Europa Ocidental. Ele também não aborda a questão dos refugiados, a questão que é fundamental para a Hannah, também não aborda. E outra coisa que eu queria dizer. Bom, mas não sei se alguém quer comentar.